Bom, galera, aqui na nossa parte então de contornos de objeção, a gente tem uns pilares muito importantes e talvez um dos mais importantes seja justamente esse sobre a questão de entender essa diferença que leva você a caminhos completamente diferentes, que é a questão do confronto e do conflito. A maioria de nós vendedores, quando a gente recebe uma objeção, enfim, uma pergunta em geral, a gente acaba indo para o confronto, né, e não gerando conflito. Qual a diferença? Aqui, como você está vendo na tela, né? A grande diferença é que o confronto é uma tentativa de você anular a opinião do outro. Então, com os seus argumentos, você quer que aquela pessoa comece a pensar igual a você. Então, olha só como tem tudo para dar errado, né? Ele fala assim: ó, não, eu não quero comprar porque eu acho que não vale a pena. Estou pegando aqui um exemplo bem genérico, né? É, bom, tudo bem, ele acha que não vale a pena. Aí eu vou lá com os meus argumentos e tento convencer. Os seus argumentos, gente, são racionais. As objeções quase sempre acontecem no campo emocional. Então, eu estou querendo usar argumentos racionais para mudar uma opinião emocional. Gente, é, tem tudo para dar errado. É a mesma coisa que você vê uma pessoa chorando e você chega para ela, para de chorar aí. Quer dizer, com o seu argumento racional, você quer que ela tome uma atitude em relação à emoção dela. É óbvio que isso aqui tem tudo para dar errado, né? Mas a gente não percebe. Por quê? Porque a gente nem sabia que existe essa diferença entre confronto e conflito. Então, confronto é quando eu quero anular a opinião do outro. Eu não sabia. Eu tenho certeza que você não se põe dessa maneira. Ah, eu não quero entrar em confronto. Mas quando você tenta mudar a opinião da outra pessoa, você está entrando em confronto com ela. Tiago, então eu tenho que aceitar? Claro que não, né? Você tem que entrar em conflito. E qual a diferença de conflito? Conflito é a divergência de ideias. Quando eu faço uma oferta e ele não quer comprar, quer dizer, qualquer coisa diferente de comprar ou de continuar, ah, não, vamos então para o próximo passo, qualquer coisa de sucesso, né? Eu considero que ele não está comprando a minha ideia, não está comprando a minha proposta. Então, se eu falei para ele que é bom e vale a pena, mas ele não quer comprar, ele pensa diferente de mim. Então, aqui a minha função não é convencer ele, a minha função é justamente entender por que ele não está vendo o valor que eu vejo. Olha que animal isso daqui. Olha que animal isso aqui. Então, quando eu entendo isso, meu amigo, eu não vou para confronto. Eu não fico respondendo, tentando mudar a opinião dele. Eu vou tentar entender por quê, em que parte que eu não deixei claro, ou em que parte que ele não viu o valor, ou que parte que eu achei né, que ele via valor em algo, mas não via. Então, eu vou dar um passo para trás e olhar o cenário melhor. Para isso, como que eu faço? Eu uso da pergunta. Eu uso da pergunta. Se eu vou para o confronto, o que acontece? Acontece o que está escrito aí que você está vendo. Reatância psicológica. Reatância psicológica é quase que uma birra. Quando eu emocionalmente, né? Então eu tô lá, tô sentindo um negócio, e outra pessoa tenta mudar esse meu sentimento, usando o racional, me forçando a isso, cada vez eu me distancio. Então eu crio meio que um asco daquela pessoa. Então cada vez que ele tenta mudar, eu vou pegando birra. E aí eu vou me abraçando naquela minha opinião e vai ficando cada vez mais difícil a gente fazer negócio. Então o que a gente vai usar? Vai usar as perguntas, né? Então a maneira como você aborda essas pessoas, né, colocando sua opinião, seus fatos em cima, tal, isso pode prejudicar. É muito importante a gente entender antes o que essa pessoa dá valor, o que ela gosta, se ela já passou por situações ruins, isso é muito importante. Às vezes, não é que ela não vê valor no teu negócio, é que ela passou por situações ruins, ela foi já usar o mesmo serviço que você vende com outra empresa, tá? Mas ela já precisou desse serviço, por exemplo, e ela teve uma experiência ruim. Então ela generaliza, ela acha que todo mundo vai ser ruim. Então, você precisa primeiro saber disso, desmistificar e tirar essa experiência ruim na cabeça dela, colocar essa garantia, dar garantias para ela, e aí ela se sente confiável, ela se sente confiante para continuar contigo. Faz sentido pra caramba, né? Então, por exemplo, quando você demora muito para atender a pessoa, né? Essa pessoa ela gera uma opinião que fica mais difícil depois de mudar. Né? Olha só que legal essa pesquisa. Quando você recebe um lead, o que é um lead? Um lead é alguém interessado em fazer negócio contigo, ou pelo menos entender mais sobre aquilo que você está ofertando. A gente chama de levantada de mão. Alguém que levanta a mão e fala, entre em contato comigo que eu quero saber mais disso aqui. Né? Quando você entra em contato com essa pessoa em olha que loucura, até 1 minuto, a chance de você ter sucesso com ela, de continuar o negócio e fechar, é 4 vezes maior, é 400% maior do que quando você atende essa pessoa um dia depois. Loucura, né?
Não é? Então, e tem gente que passa 2, 3 dias para responder. Então, quanto mais rápido você aborda essas pessoas, né, menos objeção você vai ter. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas pedem mais informação, elas estão com a emoção à flor da pele. Elas foram tocadas por aquilo. Ela fala: opa, pera um pouquinho, isso aqui me interessa de alguma maneira. Deixa eu entender. Não é garantia de venda, mas ela se identificou com aquilo. Então, ela está com uma possibilidade maior de te escutar, ela está com uma possibilidade maior de comprar, porque ela acabou de falar: olha, eu quero saber mais disso. Então, conforme vai passando o tempo, vai esfriando e você vai tendo mais dificuldade, e aí aumenta as objeções. Loucura, né? Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Então, toda objeção vai depender da jornada do cliente e das informações que você vai validar ou levantar com ele. Então, se o cliente veio, por onde o cliente veio, quanto tempo ele está esperando, tudo isso vai afetar lá no final do funil, que é a questão de objeção. Então, se ele veio por uma experiência legal, se ele veio por uma indicação, né, e você respondeu rapidamente ele, olha, ele já veio por uma indicação, que é algo quente, e você respondeu ele rapidamente, pô, a tendência que tem objeções é muito menor. Né? Ele está feliz, ele está confiante, ele está precisando do seu negócio. E foi atendido rapidamente. Então, a tendência é que dê muito mais certo. Olha a importância, né, de você entender isso, validar. Olha a importância de você usar perguntas, né, de você ajudar ele a organizar as ideias. Por quê? Quando você usa de perguntas, quando você procura entender essas dores do cliente, né, quando você procura saber validar o que ele dá valor ou não, tudo isso vai afetar na objeção. Mas quando você faz essas perguntas, você ajuda você, vendedor, porque você sabe o que o seu cliente dá valor, o que ele gosta, e você ajuda o seu cliente a organizar as ideias, porque a maioria dos clientes, eles chegam com dor de cabeça, eles chegam com algum problema, mas eles não sabem exatamente qual é, ou eles não sabem exatamente como solucionar. Eles sabem que eles estão incomodados. E as perguntas feitas por parte do vendedor ajudam, inclusive, a orientar. Essa daqui, gente, é uma pesquisa feita pela professora China, da Universidade de Colômbia. E olha só que interessante quando ela ajuda a organizar. O que é ajudar a organizar? Quando você tem muitas opções, muitas ideias na cabeça, o cérebro, em geral, ele não consegue lidar com muitas informações. E aí a pessoa fica na dúvida. E a gente sabe que o cliente na dúvida, ele não compra. Então, qual que é a nossa função quando a gente pergunta, quando a gente qualifica, né? Quando a gente usa das perguntas para organizar a ideia? A gente coloca menos opções de forma mais clara na cabeça do cliente. Olha que legal. Então, essa pesquisa demonstrou isso. Essa professora, ela pegou geleias, por isso que eu coloquei aqui fotos de geleia, e ela pegou 6 sabores. Então, ela pegou uma rede de supermercados, e nessa rede de supermercados, em alguns dias ela colocava 6 sabores, e em outros dias ela colocava 24 sabores. Quando tinha somente 6 sabores, as vendas eram de 30%. Quando as vendas eram somente de 24, quando as vendas tinham 24 sabores, quer dizer, muito mais, né? 4 vezes mais, a venda era só de 3%. Por quê? Porque tinha muita opção. A pessoa ficava na dúvida e não levava. Então, o cliente, quando tem muita informação na cabeça e não está claro, ele fica com dúvida. E na dúvida, o cliente não leva. Ok? Vamos então ver na nossa próxima aula a continuidade aqui, entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o poder das perguntas e como fazer isso de forma corretamente. Bora lá!